Hoje eu trago 4 atualizações importantes do mercado de fundos imobiliários que ajudam a entender como está o momento do setor. São informações que mostram bem como diferentes estratégias dentro dos fundos estão reagindo ao cenário atual de juros altos, inflação mais baixa e o mercado imobiliário que continua se movimentando. Vamos conversar sobre DGAR11, RBR11, RBRI11, EKN, SC11, com algumas informações interessantes dos relatórios gerenciais e também alguns comentários sobre o que tudo isso significa para quem investe. Começando pelo TGAR11, que divulgou um resultado de aproximadamente 14 milhões e meio de reais no mês de janeiro. A maior parte desse resultado veio das operações de participação em projetos imobiliários, que representaram mais de 90% da receita do fundo no período. Isso mostra claramente qual é o perfil do TGAR11. Diferente de muitos fundos imobiliários que vivem basicamente de renda de aluguel ou de recebíveis, ele está bastante ligado ao desenvolvimento imobiliário. Ou seja, o fundo entra como sócio em projetos, participa das vendas e dos resultados dessas operações. No mês, o fundo distribuiu 71 centavos por cota aos investidores. Isso representou um retorno mensal próximo de 0,91%. Quando olhamos para os últimos 12 meses, o total distribuído chega a R$ 11,71 por cota, o que dá um retorno anual próximo de 14,40%. Não é um resultado ruim, especialmente considerando que muitos fundos imobiliários hoje estão pagando algo perto de 10 ou 11% ao ano. Um ponto interessante do relatório é que no final de 2025 houve uma reavaliação das empresas investidas pelo fundo. Esse processo fez com que o patrimônio líquido tivesse uma valorização de mais de 5%. Com isso, o valor patrimonial da cota passou para R$ 113,64. Outro dado que chama atenção é a movimentação nos projetos imobiliários ligados ao fundo. No segmento de urbanismo foram vendidas 295 unidades em janeiro, gerando um valor geral de vendas próximo de 33 milhões de reais. Parte dessas vendas veio de projetos desenvolvidos pela Cipasa, que venderam 41 unidades no mês. Já na área de incorporação imobiliária, foram vendidas 62 unidades, somando cerca de 25 milhões de reais em vendas. E ainda existe o segmento de multipropriedade, que vendeu 487 frações imobiliárias, com um valor geral de vendas de mais de 34 milhões de reais. Também houve algumas movimentações na carteira de crédito. O fundo vendeu 3 operações de recebíveis imobiliários que somaram pouco mais de 3 milhões de reais. Isso mostra que, mesmo sendo focado em desenvolvimento, o fundo ainda mantém algumas operações de crédito para complementar a estratégia. Agora vem aquela parte curiosa que às vezes acontece no mercado. Mesmo com resultado positivo e com valorização patrimonial, as cotas do TGAR11 caíram quase 15% no mercado secundário. Ou seja, o preço na bolsa caiu. Isso mostra algo que todo investidor aprende com o tempo. O mercado nem sempre reage imediatamente ao resultado operacional. Às vezes a cotação segue mais o humor geral dos investidores do que os números do relatório. Falando agora do RBR11, a notícia principal foi a redução no valor dos dividendos distribuídos. O fundo anunciou um pagamento de 70 centavos por cota referente aos resultados de fevereiro. Esse valor será pago aos investidores em março e corresponde a um retorno mensal próximo de 0,78%, considerando o preço da cota no fechamento do mês. Esse valor representa o menor pagamento feito pelo fundo nos últimos 4 meses. Antes disso, o fundo vinha pagando algo próximo de 80 centavos por cota. Apesar dessa pequena redução no dividendo, o relatório traz alguns pontos interessantes sobre a qualidade da carteira. O fundo terminou o mês com 54 operações em carteira e todas estavam em dia com suas obrigações financeiras. Em outras palavras, nenhuma operação estava atrasada. Outro ponto que reforça a segurança da carteira é o nível médio de financiamento em relação ao valor do imóvel dado como garantia. Esse indicador está próximo de 49%. Em termos simples, significa que o valor do crédito é cerca de metade do valor do imóvel usado como garantia. Isso é considerado um nível relativamente conservador.
O fundo também informou que cerca de 40% das garantias estão localizadas em regiões consideradas nobres da cidade de São Paulo, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros. No total, 74% das garantias estão no estado de São Paulo. Além disso, a gestora explicou que realiza análises detalhadas antes de investir em cada operação. Isso inclui visitas aos imóveis, análise técnica, ambiental e jurídica, além de um modelo próprio de classificação de risco. Uma operação específica mencionada no relatório foi um crédito ligado à construtora MRV. Essa operação representa apenas uma parcela muito pequena do patrimônio do fundo e manteve uma classificação considerada boa dentro do modelo da gestora. Agora passando para a URB-R11, que também anunciou dividendos referentes ao mês de fevereiro. O fundo vai pagar R$ 1,09 por cota. Esse valor representa um retorno mensal aproximado de 1,12%, com base no preço de fechamento da cota. Mesmo sendo um rendimento relativamente alto, esse valor é o menor distribuído pelo fundo nos últimos 11 meses. Ou seja, houve uma pequena redução em relação aos pagamentos anteriores. No relatório mais recente da carteira, referente a janeiro, o fundo informou um novo investimento em uma operação de crédito chamada Union 3. Foram investidos R$ 8 milhões em uma estrutura que antecipa recebíveis de um empreendimento localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, bem próximo da Avenida Faria Lima. Essa operação tem uma remuneração ligada à taxa de juros mais 2% ao ano. O nível de financiamento em relação ao valor do imóvel é de cerca de 25%, o que indica uma estrutura com margem de segurança relativamente confortável. No final de janeiro, o fundo tinha 40 operações na carteira e todas estavam adimplentes. A gestora também destacou que 96% dessas operações foram estruturadas ou originadas pela própria equipe da casa, o que mostra um alto nível de participação direta na criação dos investimentos. Em relação à localização das garantias, mais da metade está no estado de São Paulo, sendo que boa parte fica na capital. Agora falando do KNSC 11, que apresentou um crescimento bem forte no resultado mensal. O fundo registrou aproximadamente R$ 16.200.000 de resultado em fevereiro. No mês anterior, o resultado tinha sido de cerca de R$ 10 milhões. Isso representa um aumento superior a 60%. A distribuição de rendimentos foi de 8 centavos por cota, considerando o preço médio de entrada do fundo. Isso representa um retorno próximo de 0,87% no mês. A maior parte da geração de resultado veio das operações de recebíveis imobiliários, que contribuíram com cerca de R$ 16.700.000. As aplicações em letras de crédito imobiliário adicionaram cerca de R$ 400.000, enquanto os instrumentos de caixa contribuíram com aproximadamente R$ 800.000. O relatório também explicou como o cenário macroeconômico influenciou o desempenho do fundo. Uma parte da carteira está indexada à inflação. Como a inflação recente veio relativamente baixa, isso acabou reduzindo um pouco o impacto positivo dessa parcela da carteira. Por outro lado, a parte da carteira ligada à taxa de juros acabou sendo beneficiada pelo nível elevado da taxa básica de juros da economia. Mesmo assim, o número menor de dias úteis em fevereiro limitou um pouco o potencial de geração de renda dessas operações. No final do mês, a carteira do fundo estava praticamente toda alocada em ativos imobiliários. Dentro da carteira de recebíveis, cerca de 62% estavam ligados à inflação, com uma taxa média superior a 10% ao ano acima da inflação. Já cerca de 38% estavam ligados à taxa de juros com uma remuneração média de pouco mais de 3% acima da taxa básica. Quando juntamos todas essas informações, dá para perceber algumas tendências interessantes no mercado de fundos imobiliários. Os fundos de crédito continuam bastante influenciados pelo cenário de juros elevados. Isso ajuda na remuneração das operações ligadas à taxa de juros. Mas, ao mesmo tempo, a inflação mais baixa acaba reduzindo o ganho das operações indexadas à inflação. Já os fundos ligados ao desenvolvimento imobiliário, como o TJR11, dependem muito mais do ritmo de vendas dos empreendimentos. Quando os projetos vendem bem, o resultado aparece. Mas como esse tipo de estratégia é mais sensível ao ciclo imobiliário,
o comportamento da cota na bolsa pode ser mais volátil. No final das contas, acompanhar os relatórios gerenciais continua sendo uma das melhores formas de entender o que realmente está acontecendo dentro de cada fundo. É ali que aparecem os detalhes das operações, a qualidade das garantias, a evolução da carteira e as decisões da gestão. E para quem investe pensando no longo prazo, essas informações ajudam muito mais do que simplesmente olhar a cotação da cota no dia. Afinal, no mercado imobiliário e também nos fundos imobiliários, quem costuma ganhar é quem tem paciência para esperar os resultados aparecerem ao longo do tempo.